A primeira parte do texto diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Ou em outra versão, talvez tenha assim: pois quem desprezaria o dia dos humildes começos? Quem desprezaria o dia das coisas pequenas? Vamos orar. Dá-nos revelação da Tua palavra nessa manhã, Pai, pelas Tuas misericórdias, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Fala, Senhor, porque precisamos entender que às vezes o que é pequeno aos nossos olhos, Deus pode transformar em algo grande. O ano está começando, a expectativa é grande, somos envolvidos por esse momento de chegou a hora é esta, agora vai, tem que ir, e somos envolvidos de tal forma que ficamos com uma expectativa muito grande no que se refere às coisas para esse ano que está apenas começando, está terminando ou começando ainda, está nascendo. Mas nem sempre as coisas estão como nós gostaríamos. Ficamos naquela expectativa, as coisas vão acontecer, é 2012, agora sim, agora vai. E parece que pode acontecer de alguém se sentir perdido no meio da multidão, quando muitos envolvidos pelo agora vai, e aí você olha e diz assim: eu não estou sentindo sinceramente que agora vai, não. Até porque as coisas não estão como eu gostaria, nem financeiramente, porque eles tenham visto talvez poucas possibilidades à minha frente, por causa do cansaço físico, por causa do cansaço mental, até espiritual, quando algumas interrogações querem tomar conta da nossa mente, do nosso coração. E quando vemos muitos dizendo: agora vai, agora chegou a hora, e nos vemos numa realidade talvez um pouco diferente desse fervilhar do ano novo, de fogos de artifício, de champanhes sendo aberta, de agora sim, o que resta é apenas fagulhas de esperança. Sabe o que a esperança faz com a gente, amados? A esperança nos liberta. A esperança nos faz voar. E quando estamos como que presos e acorrentados, ou como um pássaro preso em uma gaiola, aí o nosso Deus vem e coloca pitadas de esperança nesse prato que é a vida. Pitadas de esperança, que é como se abrisse a porta da gaiola, então nós conseguimos voar. A esperança nos faz e nos dá possibilidades de acreditarmos em dias melhores. A esperança não nos deixa escravizar pela realidade que nos cerca. E é isso que Zacarias fala no capítulo 4, versículo 10. Geralmente, Deus começa grandes coisas com um dia de pequenos começos. Geralmente, Deus faz grandes coisas em dias de pequenos começos. Com isso, nós notamos que a força do crente não está nos meios, mas é Cristo. É Ele quem faz. Com isso, eu me desamarro das minhas possibilidades e corro para os pés da cruz e digo: Senhor, o que eu tenho é muito pouco. Para falar a verdade, o que me resta é uma pitada da esperança que o Teu Santo Espírito colocou na minha vida. E junto a isso eu tenho a minha fé, que, Pai, é muito pouca. E nesse contexto, nessa realidade, o crente percebe que a sua força não está nos meios que ele tem ou possui, mas entende que é Cristo quem faz. Amados, é assim que nós exercitamos a nossa fé. Talvez no fervilhar, no iniciar do ano novo, o que precisamos
exercitar a fé, colocar a fé que temos no nosso Deus em prática. Existem 3 grupos: aqueles que desprezam os outros que ainda estão no começo. O texto bíblico diz assim: vocês não sabem que há criancinhas que vivem na graça e que esses são verdadeiros filhos de Deus? Parafraseando o texto. Se você é tentado, ou se nós somos tentados a desprezar aqueles que ainda estão começando, eu digo para vocês, amados, como nós somos. Parece que cada ano que passa, até pela bênção do Senhor, 1 centímetro cresce no salto. Dali a pouco é um risco até de cair para frente. Tamanho é o salto. É salto 3, é salto 5, é salto 7, é salto 15, é salto 30. Deus tem nos abençoado, mas não podemos permitir que a bênção de Deus venha nos afastar dele e virar soberba sobre a vida de qualquer um que está perto de nós. Porque se queremos estar mais perto do Pai, devemos ser como as crianças, como as criancinhas, é o que o texto bíblico nos ensina. Não sabeis que há criancinhas em graça e que esses são os verdadeiros filhos de Deus? Para aqueles que desprezam os outros que estão no começo ainda, vós mesmos outrora não éreis pequenos assim? Ou por acaso alguém aqui foi como rabo de cavalo que cresce de cima para baixo, meus amados? Rabo de cavalo cresce para baixo, já está em cima, já nasce em cima. Não, todos tivemos, para poder chegar em qualquer lugar ou em qualquer altura, ter alguma base. E às vezes permitimos em nossos olhos olhares altivos sobre aqueles que ainda estão começando, e nos colocamos como juízes sobre a vida de alguns. E como somos bons em ser juízes, em olhar para o lado e dizer: você não conseguiu, você não está conseguindo fazer aquilo que eu já fiz. Para aqueles que desprezam os que estão no começo ainda, precisamos lembrar do passado. Não éramos também pequenos? Para aqueles que desprezam o dia dos humildes começos em si mesmo, deixarão de observar e nutrir pensamentos e sentimentos que os levariam a Cristo. Não podemos desprezar o dia dos humildes começos em si mesmo. Se algo está só começando, meu irmão, não deixe nenhum pensamento na sua cabeça, não deixe nenhum sentimento no seu coração desprezar o pequeno. O que eu quero ensinar em nome de Jesus é: precisamos dar mais valores às coisas que a princípio parecem ser pequenas. Aqueles que desprezam os dias humildes não acreditam que a salvação pode vir por meios comuns. São aqueles que sempre anelam por sinais e maravilhas. Queridos, no tempo que mais aconteceu sinais e maravilhas no meio do povo de Deus, foi quando o povo de Deus mais se afastou dos caminhos do Senhor, na época do Êxodo, a busca, marchando a terra prometida. Então, cuidado com a vida cristã que se amarra somente em sinais e maravilhas. Confesso que talvez os dias de mais comunhão com o Pai não existiam palavras na boca, porque nenhuma palavra consegue expressar aquilo que nós poderíamos colocar diante do Pai. E muitas vezes, amados, é o silêncio, na simplicidade do silêncio. Eu até costumo dizer que o que é mais bonito sempre é mais simples. Aqueles que desprezam o dia dos humildes começos, às vezes não conseguem entender a simplicidade da salvação. Aqueles, por último, que não desprezam o dia dos humildes começos, são os que irão ver a glória do Senhor e participar do que Deus tem preparado para nós. São crentes esperançosos que, na simplicidade, estão atentos a sinais graciosos e consideram cada pessoa
por mais simples que seja, como um alvo da graça e instrumento de milagres nas mãos do Altíssimo. Quando eu tenho uma percepção espiritual, quando temos e pedimos e devemos pedir a Deus que nos dê a percepção espiritual das coisas, teremos esperança, e a esperança nos deixa atentos a sinais grandiosos. Muitas vezes é um pássaro que voa, muitas vezes é uma palavra no meio de um cântico, muitas vezes é uma criança que passa, muitas vezes é um texto que foi lido, muitas vezes é um momento em oração, muitas vezes é a palavra amiga de um irmão amado. Queridos, quando estamos com a esperança, ficamos atentos a esses sinais graciosos e consideramos cada irmão, cada pessoa, por mais simples que seja, um alvo da graça e um instrumento de milagres nas mãos do Altíssimo. Queridos, sabendo disso, que Deus não escolhe títulos, nem histórias, tratar cada um com respeito, com mais humildade, com mais educação, com mais paciência, longanimidade, como na verdade nós gostaríamos de ser tratados. O texto nos ensina que com o peso que nós julgarmos, nós seremos julgados também. Deus, em sua misericórdia, pode colocar-nos em posição de liderança, na família, no trabalho, na sociedade, enfim. Tudo isso, porém, passa. Sabe o que fica? Os relacionamentos permanecem. Então, quando estivermos numa posição onde os holofotes estão brilhando, porventura podem estar brilhando sobre nós, precisamos entender, queridos, que tudo isso passa, os relacionamentos ficam. Não deixemos que a soberba tire a nossa visão que Deus continua usando coisas simples para confundir os doutos. Não devemos também apequenar a vida. Eu não estou fazendo aqui uma apologia à simplicidade no sentido de não realizar coisas. Se você pode estudar, estude muito. Se você pode viajar, viaje muito. Conheça o interior do Piauí, conheça o interior e as cidades do Nordeste, conheça o Brasil. Se você pode, conheça o mundo. É incrível a visão que nós temos quando conhecemos outros países e outras culturas. O mais importante, porém, é nós conhecermos uns aos outros. Não adianta eu pegar minha esposa e ir para o exterior, conhecer outras culturas, se eu não conheço o meu filho, se eu não conheço a minha filha, se eu não conheço o meu esposo, se eu não conheço a minha esposa, se eu não conheço os meus pais, enfim, os meus irmãos, aqueles que estão bem perto de nós. Sábios ganhadores de almas alegram-se em ver primeiro a erva sendo plantada. O ano está começando, você não tem muito. No pouco que você tem, é que Deus vai fazer o novo acontecer na sua vida. Não despreze, em nome de Jesus, o dia dos humildes começos. Qualquer grande maratona é vencida com os primeiros passos. Não nos enganemos, achando que iremos colher algo que não foi plantado. Não nos enganemos, achando que vamos colher uma fruta quando plantamos outra. Não nos enganemos, querendo colher o que outro plantou e achando que as coisas vão acontecer como nós gostaríamos que acontecesse. Todos nós temos uma jornada, precisamos assumir. Vai ser fácil? Se alguém disse para você que seria fácil, mentiu. Antes de vir para cá hoje de manhã, bem cedo, eu tive uma tarefa muito dura a cumprir.
Estou criando uma cadela cuja raça é conhecida como NRD, nenhuma raça definida. E ela chegou lá em casa há 3 dias. Pense numa cadelinha desconfiada. Ela deve ter 2 meses agora. E eu descobri que no cotovelo, se eu posso chamar assim, tinha um buraquinho. E dentro daquele buraquinho eu vi larvas. Uma ferida que as moscas puseram e eu vi larvas. E eu fui, comprei mata-bicheira e botei bactericida e tudo mais, enfim. E eu vi que nem as larvas gostaram muito e nem a cadelinha gostou muito. Saiu correndo e não parava de correr. E na cabeça dela, ela pensou que qualquer lugar que ela se escondesse, aquilo ia parar de coçar, ia parar de arder. Ela se escondeu de um lado, se escondeu do outro, e aquele ardume continuou ardendo. E ela se escondia em todos os lugares que ela podia, mas ela percebeu que, embora se escondendo, continuava ardendo. E hoje de manhã eu precisei ir para o segundo passo, pegar uma pinça da irmã Teresa escondido e tirar aquelas larvas. Eu sei que a anestesia não vai pegar naquele lugar ali. Como é difícil ver a bichinha sofrendo. Mas tinha que tirar aquilo dali. Dá vontade de dizer, tá bom, eu vou te soltar. Mas se deixar ali é pior. E eu precisei tirar. E colocar depois mais remédio ali em cima. Eu acho que ela está pensando, como é que eu vim parar na casa de um homem que fica cutucando aqui minha perna, ela nem vê e nem pensa, que fica botando esse negócio em mim que fica ardendo. Querida, para que ela fique curada, para que ela fique sarada. Não é fácil, não é verdade? Mas nós precisamos também permitir que o Espírito Santo de Deus faça o que ele tem que fazer. Tire essas coisas pútridas da nossa vida, da soberba, da falta de humildade, da falta de educação, da falta de zelo. Deixemos de querer conhecer tantos sem conhecermos aqueles que estão mais perto. E pegamos essa pitada de esperança que nos liberta e que nos faz continuar sonhando. Então vamos em frente. O melhor do Senhor ainda está por vir. Deus nos abençoe.